Brasil tem média móvel de 671 vítimas diárias de Covid, total se aproxima de 580 mil. País contabiliza 579.643 óbitos e 20.751.108 casos de coronavírus, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados das secretarias de saúde. Assisto agora, em Últimas Notícias. O Brasil registrou nesta segunda-feira, 313 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O total de óbitos chegou a 579.643 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 671, a menor registrada desde 30 de dezembro e quinto dia seguido abaixo da marca de 700. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 19% e aponta tendência de queda. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20 horas desta segunda. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Veja a sequência da última semana na média móvel. Em 31 de julho, o Brasil voltou a registrar média móvel de mortes abaixo de 1.000, após um período de 191 dias seguidos com valores superiores. De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média móvel acima de 2.000. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125, no dia 12 de abril. 2 estados e o Distrito Federal apresentam tendência de alta nas mortes: Rio de Janeiro, Distrito Federal e Sergipe. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia, 20.751.108 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 12.453 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 23.975 diagnósticos por dia, o menor registro desde 11 de novembro, quando estava em 22.581, resultando em uma variação de menos 18% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas, o que indica queda. Em seu pior momento, a curva da média móvel chegou à marca de 77.295 novos casos diários, no dia 23 de junho deste ano. Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada 2 semanas atrás. Entenda os critérios usados pelo G1 para analisar as tendências da pandemia. Vale ressaltar que há estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os dados de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados, para facilitar a apresentação dos dados. Mais de 61 milhões de brasileiros completaram o esquema vacinal, ou seja, tomaram as 2 doses, ou a dose única de vacinas contra a Covid e estão totalmente imunizados. São 61.166.920 pessoas, o que corresponde a 28,67% da população. Os dados também foram reunidos do consórcio de veículos de imprensa. Os que estão parcialmente imunizados, ou seja, que apenas a primeira dose de vacinas, são 130.019.681 pessoas, o que corresponde a 60,95% da população. Somando a primeira, a segunda e a dose única, são 191.186.601 doses aplicadas no país. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Os dados sobre casos e mortes de coronavírus no Brasil foram obtidos após uma parceria inédita entre G1, o Globo, Extra, o Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e UOL, que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. Saiba mais. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.